Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler dos versos 1 até o verso 5. É uma sessão inteira que caberia, mais uma vez, uma exposição que é muito lógico que está no capítulo 10, mas certamente não iríamos nos deter nos pontos importantes, que entendo importantes também para a vida da igreja. Verso 1 do capítulo 10 da primeira carta diz assim a palavra autoritativa do nosso Deus: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Vamos mais uma vez à presença de Deus em oração. Ó Deus bendito, fala com tua igreja, fala conosco nessa noite, nesse final de tarde, pelo poder do teu Espírito Santo que inspirou as Escrituras e é poderoso para falar ao coração da tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, atende a nossa súplica e exalta o teu nome quando abrimos a tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Começar bem uma jornada é sempre importante, mas terminar a jornada é ainda mais importante. O grande risco com a maioria dos cristãos, isso não apenas no período do Novo Testamento ou agora, mas desde o Antigo Testamento, usando aqui o anacronismo, uma vez que não havia cristãos no Antigo Testamento, mas a igreja no Antigo Testamento, o mesmo princípio se estabelece desde lá até aqui. É necessário não apenas começar bem, mas também completar a carreira. O problema básico daqueles que começam bem e ficam no meio do caminho é porque eles mudam de alguma maneira a natureza da fonte de onde eles bebem a sua esperança e a perspectiva de vida. Por alguma razão, aquilo que deu origem à sua história, à sua vida, que é a graça do Evangelho, no meio do caminho ela é mudada e a pessoa e o indivíduo busca em outra fonte saciar as suas necessidades durante a caminhada. Lembre-se que o que Paulo faz aqui aparentemente é mudar de assunto no capítulo 10, mas não, ele continua tratando do mesmo tema. Agora ele faz um gancho tão importante. Lembra que no final do capítulo 9 ele usa a figura de uma corrida. Ele fala que aquele que chega bem, eu preciso chegar lá, eu preciso saber acertar o alvo. Somente aquele que chega e que cruza a linha de chegada é que recebe o prêmio, ele vai dizer no final do capítulo 9. E para isso ele diz, ora, é necessário que você aprenda, e ele se dá como exemplo disso, a negar a si mesmo e a ser disciplinado. Ele diz, ora, irmãos, eu neguei a mim mesmo, eu me fiz judeus para com os judeus, eu me fiz gentios para com os gentios, eu me fiz fraco para com os fracos, eu me fiz de tudo para com todos, a fim de ganhar alguns. O apóstolo Paulo está dizendo, o caminho que eu percorri para que o Evangelho chegasse e que a igreja continuasse no seu caminho, foi negar a autonegação. Eu neguei a mim mesmo, os meus direitos. E na sequência ele diz, eu também aprendi a ser disciplinado, eu esmurrei a minha própria carne, para não ser desaprovado naquilo que eu aprovava, para não ser condenado naquilo que eu cria.
agora, imediatamente, ele entra no capítulo 10 e vai falar daqueles que começaram e ficaram no meio do caminho. Começaram a jornada e ficaram no meio do caminho. Ele então vai mostrar para a igreja como é sério isso, irmãos. Como é sério a jornada cristã. Como é sério a caminhada cristã. Nós não simplesmente nos tornamos crentes e a graça que nos salvou, nós cremos que lá está tudo ok conosco e viveremos do modo como nós queremos, não negando a nossa própria vontade, não esmurrando a nossa própria carne, não fazendo a vontade de Deus e não a nossa, e nós achamos que podemos viver nesse mundo fazendo o que nós queremos fazer. Quem assim caminha, fica no meio do caminho. Há uma palavra que segue durante os 5 versos, que é utilizada várias vezes. Acompanhe comigo a palavra todos. Veja, ele diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos, e aqui entenda, todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Verso 2, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Verso 3, todos eles comeram de um só manjar espiritual. 4, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, a pedra era Cristo. E aí, agora, a grande mudança no verso 5, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Todos provaram dessa graça, mas Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Todos, mas nem todos chegaram. Todos começaram, mas nem todos cruzaram a linha de chegada. É tão fácil nos nossos dias nós nos acomodarmos dentro dessa realidade de igreja. O indivíduo, ele está seguro que é salvo porque foi batizado e porque ele participa da ceia do Senhor. Ele diz assim: não tenho dúvida que eu sou crente. Eu venho à igreja todo domingo, eu devolvo o dízimo, eu contribuo na igreja. Aspectos externos, que são grande bênção quando você está unido a Cristo, mas que são apenas externos quando você não está unido a Cristo. E o que é que leva, e aí é o ponto da mensagem do próximo domingo, se o Senhor permitir, o que é que faz com que muitos fiquem no caminho? Eu só queria que você rapidamente acompanhasse comigo, porque nós vamos voltar ao que acontece nos 5 versos, mas para que fique claro quais são os elementos que levam a muitos a ficar no meio do caminho. Verso 6, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. O que é que faz o homem ficar no meio do caminho? Verso 7, idolatria. Verso 8, imoralidade. Verso 9, colocar o Senhor à prova. Verso 10, murmuração. Imoralidade, idolatria, tentar a Deus, murmuração. Muitos ficaram no meio do caminho. Onde está a esperança da igreja? Está exatamente nesses 5 primeiros versos que nós vamos nos deter nesse momento. Preste atenção no início do verso 1 do capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais... Deixa eu só me deter nesse detalhe aqui.
Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Como é interessante a conexão direta que o apóstolo Paulo vai fazer aqui no texto, irmãos. E a conexão é linda por um aspecto, né? Ele lê o texto dizendo categoricamente que os pais daqueles que vieram desde o Antigo Testamento são nossos pais. Ele conecta o Antigo com o Novo Testamento. Ele unifica os dois. E é por isso que o que ele vai fazer agora é mostrar Cristo na obra da redenção do Egito. Ele olha e diz: olha, os nossos pais. Lembre-se que a igreja de Corinto, irmãos, é uma igreja formada por grande maioria de gentios, eram pessoas de fala grega, e eles ali estavam ouvindo que a história dos judeus era a história deles. Não tem problema nenhum para nós, como igreja neotestamentária, pelo contrário, nós temos então um apoio bíblico. Quando nós contamos a história da libertação do Egito, nós contamos a libertação do nosso povo, o povo de Deus que foi liberto do cativeiro. Nós podemos fazer isso com muita clareza. O apóstolo Paulo se detém nesse particular a dizer: os nossos pais. Os nossos pais. Os nossos pais deixaram o Egito. Calebe, Josué, somente eles entraram na terra prometida. Todos correram, mas apenas esses entraram na terra prometida. A história da igreja nos ajuda a entender então, irmãos, que nenhum acontecimento nos ensina mais para nos guardarmos contra a falsa segurança do que o que aconteceu com a história do povo de Israel. É só você olhar o verso 6, ele diz: isso eu conto como exemplo para a igreja. Olhe isso como exemplo para você. Aprenda isso como exemplo para você. Os israelitas falharam inequivocamente. Eles estavam do outro lado do Mar Vermelho. Eles imaginavam que o perigo já tinha passado e que a entrada na terra prometida estava segura. Eles tinham uma jornada ainda pela frente, uma grande jornada, com perigos e adversidades. Então Paulo usa isso aqui em Corinto. Ele traz ao conhecimento deles, dizendo o seguinte: ele aplica aquela história ao Evangelho, dizendo: eu quero que vocês entendam o que aconteceu com eles, pode acontecer conosco. Ele olha para a igreja de Corinto e veja que os pecados que ele já tratou: divisão na igreja, imoralidade no seio da igreja, crise entre irmãos, divórcio, matrimônio destruído, tudo isso no capítulo, tudo lá Paulo dizendo: isso é o que está acontecendo com vocês. E agora ele olha e diz: preste atenção, que isso que aconteceu com Israel pode acontecer com vocês. A história pode se repetir, né? Abraão, nosso pai, embora não sejamos descendentes naturais dele, lembre-se disso, os israelitas eram os pais dos cristãos de Corinto. É isso que Paulo está dizendo. Sabe quem são seus pais? Os israelitas. Embora vocês sejam gentios, a história de vocês começa em Israel. Embora vocês sejam gentios, a história começa em Israel. É provável também que o apóstolo Paulo, embora esteja escrevendo, irmãos, para a igreja, com tanta certeza, ele está escrevendo para a igreja de Corinto, e a origem daqueles indivíduos era uma origem pagã, que vieram do paganismo. Ele fala com eles sem medo, dizendo como se eles fossem judeus, ele falando de judeu para judeu, sem distinção. Matthew Henry diz o seguinte: o judaísmo é o cristianismo em sombras e tipos.
O judaísmo é o cristianismo em sombras e tipos. O que aconteceu lá é o cristianismo revestido com a sombra do Antigo Testamento. Com a sombra do Antigo Testamento. É só você, por exemplo, olhar na carta aos Hebreus, no capítulo 4, por exemplo, verso 2, o autor da carta aos Hebreus vai dizer: todos nós ouvimos as boas novas, assim como eles também ouviram. Ele está se referindo, o capítulo 3 de Hebreus está contando a história da saída deles do cativeiro egípcio e o deserto, quando eles ficaram prostrados e muitos não entraram no descanso. Então no capítulo 4 ele vai falar do descanso, e ele começa dizendo: eles ouviram como nós ouvimos as boas novas, o próprio Evangelho. O judaísmo, então, é de fato o cristianismo em sombras e tipos. Agora ele diz, como nossos pais, como nós andávamos. Veja só, irmãos, ainda no versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos estiveram sob a nuvem. Eles estavam debaixo da nuvem. Em outras palavras, eles eram governados por ela. O Senhor ia por detrás deles, de dia, como uma nuvem, um pilar de nuvem, como uma coluna de nuvem, para liderá-los. E à noite, como uma nuvem, como um pilar de fogo, para dar luz. De dia e de noite eles eram guiados por Deus. Eles eram conduzidos por Ele. Nenhuma evidência é mais decisiva, irmãos. Nenhuma evidência poderia ser melhor entregue acerca da eleição desse povo do que eles serem guiados sobrenaturalmente pelo Deus que os libertou. Eles não apenas foram tirados, mas eram guiados por Ele. O símbolo da presença divina e do favor divino estava diante dos olhos deles. Nenhum povo jamais poderia duvidar ou pensar que Deus não estava com eles. Mas eles nunca poderiam pensar: nossa salvação está segura e podemos viver do modo como nós desejamos viver. Não podemos viver do modo como desejamos viver. Então agora ele passa a descrever: todos eles passaram pelo mar, nenhum deles pereceu. O sinal da libertação foi dado no texto. Enquanto ele passava, os egípcios foram engolidos ali. A carcaça deles, os corpos estavam flutuando posteriormente às margens do rio. Não era apenas suficiente, irmãos, ser recipiente de favor extraordinário. Não é suficiente começar bem. É somente a autonegação constante e a vigilância que nos garante a promessa que nos foi dada desde o princípio. Eles receberam a glória do início, eles passaram a pé enxuto pelo Mar Vermelho, eles eram guiados por Deus, mas eles não poderiam ter segurança simplesmente em coisas extraordinárias. Em coisas extraordinárias. Não adianta começar bem. A constante autonegação é fundamental para entender a razão da nossa caminhada.
Todos estavam debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. Verso 2 agora, ele ainda diz assim no verso 2: tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, com referência a Moisés. Eles passaram todos ali. A nuvem e o mar, irmãos, estão aqui descritas no texto. Todas elas referência a Moisés. Então, não há dúvida que nós estamos falando da travessia do Mar Vermelho. Não há dúvida que nós estamos falando que eles foram libertos pelo mar. Isso aqui, Paulo não deixa dúvida, com referência a Moisés. Mas ele diz, tudo isso aponta para Cristo. A passagem dele pelo mar, ser guiado pela nuvem, foi o batismo deles. Isso os fez discípulos de Moisés. Os colocou debaixo da obrigação de reconhecer a comissão divina e submeter à autoridade de Moisés. Isso foi dado pelo próprio Deus. Esse aqui, sem dúvida alguma, irmão Charles Rod vai dizer que esse é o único ponto de contato, ele diz, esse é o único ponto de analogia entre os casos, entre o Antigo e o Novo Testamento nesse caso. Ele fala, olha, todo o argumento do apóstolo requer apenas isso, que você entenda que havia uma autoridade. Então, o fato deles serem libertos e passarem pelo mar, era o batismo que os fez servos e discípulos de Moisés, então eles deveriam submeter às regras que Deus ordenou. Assim, quando nós somos batizados, nós nos tornamos servos de Cristo e nos submetemos ao governo dele. Ele está dizendo, foi exatamente, esse é o ponto de contato aqui, mostrando que aquilo apontava para Cristo. Aquilo apontava para Cristo. Aqui não está falando do modo do batismo, passar por dentro da água. Não é esse o modo, não se discute o modo do batismo aqui. Alguém pode dizer, o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 6, assim como nós entramos na água e saímos dela, em outras palavras, como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Então, alguns vão dizer, veja, essa é a forma de batismo, você tem que entrar na água e sair dela, para descrever a morte e a ressurreição. Mas não é esse o ponto, não se discute aqui forma de batismo, até porque, entende, irmãos, o batismo, nenhum momento o batismo descreve a obra da salvação. O batismo descreve a salvação completa. Entenda, por que o Espírito é derramado sobre a igreja? Para aplicar aquilo que Cristo fez perfeito. O que Cristo fez perfeito? Ele morreu e ressuscitou. Então o Espírito vem sobre a igreja e aplica a obra. Essa é a forma externa de descrever o batismo. A água que vem sobre a cabeça é a recepção de toda a obra de Cristo. A forma do batismo não está em jogo aqui. Não é o entrar na água e sair da água que faz alguém batizado melhor do que o outro. O que está sendo descrito aqui é como a obra da redenção é feita. Ela é feita dessa forma. Eles morrem e eles ressuscitam. Eles entram no mar e eles saem do mar. E eles são guiados aqui pela mesma nuvem. Pela mesma nuvem, como o texto claramente nos ensina. O ponto de contato aqui, é claro, podemos dizer, o poder de Deus na nuvem, o poder de Deus no mar, trouxe o povo para um relacionamento com Moisés de submissão. Eles deveriam submeter-se à autoridade de Moisés. E aqui ele inaugura a congregação, a ponto, irmãos, de Estevão, no capítulo 7 do livro de Atos, dizer a congregação no deserto, que a palavra é traduzida congregação, mas em grego está lá, a igreja no deserto. Havia uma igreja no deserto, e Estevão descreve isso no capítulo 7, quando ele fala acerca de Moisés conduzindo o povo no deserto. Ele fala a igreja que estava no deserto. A nossa tradução coloca a congregação do deserto, mas a palavra grega literalmente eclesia, que significa literalmente igreja, a igreja do Senhor no deserto. Então, qual é a imagem da igreja? Eles foram libertos, passaram pela água, receberam o sinal e o selo,
e saíram do outro lado para submeterem a autoridade do Senhor por meio de Moisés. Eles eram agora literalmente uma congregação, eles eram literalmente uma igreja. Por isso eles foram batizados. Eles devem servir e seguir ao seu Senhor. Exatamente o que o texto está dizendo. No verso 3, veja, agora ele vai descrever: todos eles beberam da mesma água espiritual. Veja o que o verso 3 vai falar, por favor, irmãos. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. No verso 4, e beberam da mesma fonte espiritual. Todos eles comeram da mesma comida espiritual, não é? Comeram de um só manjar espiritual, que é o maná, e comeram e beberam da mesma água espiritual. Como eles tiveram o batismo, mas também eles têm a Eucaristia, eles têm também a Santa Ceia, e todos eles tiveram isso. Todos eles comeram da mesma comida espiritual, do mesmo maná espiritual. Eles foram favorecidos, com certeza. Eles tinham esperança fundamentada naquilo que está sendo posto no texto. Isso aqui é importante para nós frisarmos. Um dos pontos, existe aqui uma variedade de interpretação para essa palavra espiritual, várias interpretações. Eu não vou me deter nessas interpretações, eu vou pegar aqui, eu entendo, mais coerente, para que a igreja possa compreender do que se trata esse caráter do espiritual. Preste atenção nisso, irmãos. Um dos significados mais comuns da palavra espiritual na Escritura é derivado da palavra espírito. Dons do Espírito e bênçãos espirituais são dons e bênçãos que procedem do Espírito de Deus. Ele é o autor dessas bênçãos, é dele que procede essas bênçãos. Então, bênçãos do Espírito, alimento espiritual, pode dizer alimento que procede do Espírito. Todas as coisas que Deus faz em natureza e em graça, Ele faz pelo Espírito. Ele faz pelo Espírito. Veja, Ele vestiu os céus pelo Espírito, e o Espírito renovou a face da terra. Claramente está escrito no livro de Gênesis, não é? Como está claramente descrito lá. Por isso, Deus deu a eles pão dos céus para comer. Significa que o Espírito deu a eles alimento, pois Deus deu através do Espírito o alimento. Dessa maneira, Deus é dito renovar e santificar os homens, porque o Espírito de Deus é o autor da regeneração e da santificação. O maná que caiu do céu foi o alimento espiritual, no mesmo sentido em que os dons especiais de Deus são chamados dons espirituais. Isto é, foi dado pelo Espírito, e não era um alimento natural, mas um alimento providenciado miraculosamente por Ele, era dado pelo Espírito. Por isso que no mesmo verso, no verso 4, é chamado água ou bebida espiritual. Por quê? Porque foi produzido pelo Espírito. Foi produzido pelo Espírito. Ora aqui, irmãos, olhando para esse texto, a libertação foi miraculosa. O ser guiado no deserto foi miraculoso, sem dúvida alguma. Os israelitas foram batizados, assim então, eles foram alimentados miraculosamente pelo Senhor, como na ceia do Senhor. Eram todas marcas da presença divina, como favor do sacramento de Deus no meio deles. Perceba a igreja sendo formada aqui. Eles foram escolhidos, eles foram tirados do cativeiro, passaram pelo Mar Vermelho, e aqui batizados,
foram guiados pelo Senhor, foram alimentados pelo Senhor, carne e bebida, alimento e bebida, o maná veio do Senhor, tudo procede do Espírito que alimenta o povo. Tudo procede do Espírito que alimenta o povo. Eles bebiam da mesma água espiritual, a mesma fonte espiritual. Se os seus privilégios não os impediu de perecerem no deserto, os nossos também não nos impedirão de perecermos no caminho. É isso que Paulo está dizendo para a igreja. E a linguagem é essa: se os privilégios espirituais que eles tiveram não os impediu de serem destruídos no deserto, os nossos benefícios externos não nos preservarão também. Se a falta de negação ou de negar a si mesmo, e se a falta de vigilância e disciplina os destruiu, também nos destruirá. Se aconteceu com eles, também acontecerá conosco. É o que Paulo está dizendo. A mesma coisa. É necessário perceber a relação com a igreja para você entender a relação imediata que ele faz conosco. Todo o evangelho descrito como salvação, guia, sacramentos do batismo e a ceia, tudo isso na linguagem do Antigo Testamento. O cristianismo dentro do judaísmo revestido por sombras e tipos, mas está sendo descortinado diante dos nossos olhos. Então o verso 4, ele fala, e aí tem um ponto interessante que a gente precisa frisar mais um pouco. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Eles bebiam de uma mesma pedra espiritual, e essa pedra era Cristo. Difícil entender esse texto, o que é que Paulo está querendo dizer aqui, né? Mas podemos afirmar, irmãos, né, que a melhor forma de entender esse texto é como se segue. Não é necessário entender que a rocha aqui, irmãos, ou a água que sai da rocha, não é, ela é necessariamente um aspecto de que uma pedra ia rolando atrás deles o tempo todo. O Logos, que é o Senhor, que é o Yahvé manifestado, o Deus que se fez homem, aquele que atendeu aos israelitas na sua jornada, era o Filho de Deus, que assumiu a nossa natureza, e era Cristo. Era Ele que supria todas as necessidades da igreja no Antigo Testamento. Ele era para eles a fonte de toda a água viva. Ele era a rocha espiritual, qual eles bebiam. A palavra espiritual aqui pode significar exatamente aquilo que falamos anteriormente. O pão e a água são chamados espirituais porque são sobrenaturais. Assim, a rocha era uma rocha sobrenatural. Sobrenatural. O maná era sobrenatural, como a origem dele vinha do céu. A rocha, como a sua natureza, também vinha do Senhor, era sobrenatural. É necessário que seja entendido assim. É necessário que se compreenda assim. Cristo é o tipo descrito aqui. Cristo, a rocha é o tipo de Cristo. Cristo é o antítipo. Então entenda, eles tinham a mesma fonte que os seguia. É dessa rocha que sai a água, que mata a sua sede, que os alimenta e provê a eles. Eles seguiriam por todo o caminho.
Eles rejeitaram a fonte de onde veio a libertação, de onde veio passar pelo Mar Vermelho, de onde veio, irmãos, o ser guiado pelo deserto, de onde veio o pão que desce do céu, quem tudo isso significa, para onde tudo isso aponta? Para Cristo. E eles então não entenderam que a fonte espiritual é o próprio Senhor, e eles eram salvos por Ele, guiados por Ele, batizados por Ele, Ele os alimentava, o pão que eles comiam era Ele, a água que eles bebiam era dele, a rocha que os seguia era Ele. Ele fez todas essas coisas, e eles então vão buscar satisfação em outra fonte. É por isso que nos versos seguintes ele vai dizer: idolatria, imoralidade, murmuração, todas essas coisas vão levá-los para longe da fonte. Eles beberam, irmãos, de Cristo. Essa passagem claramente não afirma somente a pré-existência do nosso Senhor, mas afirma que Ele era o Yahvé do Antigo Testamento. Foi Ele que apareceu a Moisés, foi Ele que anunciou a si mesmo como Yahvé, o Deus de Abraão, aquele que o comissionou para ir a Faraó, aquele que libertou o povo do Egito, aquele que apareceu em Horebe, aquele que guiava o povo através do deserto, aquele que habitava no templo, aquele que manifestou a si mesmo a Isaías, aquele, irmãos, que apareceu pessoalmente na plenitude do tempo, ele se fez homem. Essa é a pessoa que nasceu da Virgem Maria e foi manifestado em carne, e está sentado à destra de Deus, de onde virá para julgar vivos e mortos. Ele é chamado no Antigo Testamento o anjo de Yahvé. Ele é chamado no Antigo Testamento Yahvé, o Supremo Senhor. Ele é chamado no Antigo Testamento o Deus poderoso. Ele é chamado no Antigo Testamento o Filho de Deus. Por isso, Ele é a mesma pessoa. Há um só Deus que subsiste em três pessoas. O nosso Senhor disse a Abraão: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Isaías, quando viu a sua glória, porque segundo João, no capítulo 12, verso 41, Isaías viu a glória de Cristo. Como lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 9, veja o que o verso 9 diz. É só você virar a página. Ele diz: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Veja, eles colocaram a Cristo à prova, o nosso Senhor à prova. Entende? O nosso Redentor, aquele que libertou Israel, é o nosso Redentor. Por isso que Ele é o nosso Pai. Israel é o nosso. Israel precisa entender, assim como os gentios, nós temos a mesma história. O nosso Pai é o Pai dos judeus e o Pai dos gentios, aqueles que estão em Cristo Jesus. Tão somente. Essa verdade, irmãos, precisa ser impressa na mente da igreja de hoje. Literalmente. É necessário ler o Antigo Testamento sabendo que Cristo é aquele que operava a redenção desde o princípio. E aí ele diz: mas Deus não se agradou de muitos deles. Deus não se agradou de muitos deles. Qual a prova da desaprovação de Deus? Muitos ficaram jogados no deserto. Muitos ficaram pelo meio do caminho. É certo,
que a nossa segurança não repousa em nós mesmos. É certo que não vem da nossa própria força o permanecer com o Senhor. É certo que não existe em nós condições para isso. Entretanto, nós sabemos disso, irmãos. Se nós nos desviarmos da fonte espiritual que nos guia, do mesmo Redentor que nos livrou da morte, derramou sobre nós o seu Espírito, nos fazendo crer no Evangelho, nos dando o maná que alimenta a nossa alma, nos conduzindo. Se nós nos desviarmos dessa pedra, dessa rocha, que é segurança, que é firmeza, que é proteção, como diz em Deuteronômio, como diz em Gênesis, o Senhor é a nossa rocha e o nosso pastor, Ele é aquele que nos guia. A nossa rocha é o nosso pastor, é Ele quem guia a igreja, Ele quem sustenta a igreja. E é por isso que a igreja do Senhor não pode simplesmente ficar tranquila, acreditando que fazendo as coisas externas vocês estão seguros. Você imagina porque Paulo tantas vezes diz no Novo Testamento: examine-se o homem a si mesmo, veja se você está em Cristo, avalie o seu coração, prescrute sua alma, vê em quem você confia, de onde vem a tua esperança, quem é o teu conforto, quem é a tua alegria, quem é a tua paz, quem é a tua riqueza, quem é a tua fonte de prazer, quem é a tua satisfação, quem é a tua glória. Você precisa todo tempo voltar para dentro da sua alma, irmãos, para não sermos pegos de surpresa, para não sermos enganados, para não passarmos a vida na igreja e passarmos a eternidade no inferno, se não buscarmos ao Senhor como a fonte da nossa vida. Como a fonte da nossa vida. Como é importante perseverar na fé. Não basta, irmãos, benefícios externos da igreja visível. É necessário ter a aplicação do Espírito na minha alma. Como preciso disso? Privilégio espiritual não é a mesma coisa que possessão ou posse espiritual. Ter algum privilégio espiritual é diferente de possuir a bênção espiritual. O que você precisa fazer, irmão? Põe o seu rosto no pó, curve-se diante de Deus. Não fique satisfeito com a vida que você está vivendo. Não fique satisfeito com a vida que você está vivendo. Curve-se diante do Senhor, para que depois de ter passado, provado os benefícios de tanta bênção da igreja, você não provar das delícias eternas, porque ficou no meio do caminho. Deixa eu só lhe dizer, para não terminar o sermão com um tom tão negativo, nós temos um socorro, e essa socorro é essa pedra que nos guia, essa fonte espiritual que nos guia. De tudo que Paulo vai falar, tem um tom tão negativo aparentemente, mas tão seriamente negativo. Mas no final, o último verso da seção do capítulo 10 de Corinto, no versículo 13, melhor dizendo, ele diz assim:
dessa sessão, ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Não se aparte da fonte espiritual, ela te susterá no meio das tuas maiores tentações e provações. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Nós te exaltamos, ó Deus bendito, pelo glorioso privilégio podermos ouvir a tua palavra nessa noite e sermos desafiados a vivermos para a tua glória, buscando no íntimo da nossa alma a verdade do Evangelho aplicado a nós. Livra-nos da hipocrisia, livra-nos da falta de sinceridade, livra-nos, ó Deus, pelo amor do teu nome, socorre-nos nessa noite, pelo amor do teu nome, em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus, amém.